E chegou a hora de conversarmos um pouquinho aí sobre os nativos do nosso país, os nativos brasileiros, tá? O território brasileiro, antes da chegada dos portugueses, estava recortado por tribos nativas. Essas tribos nativas de várias línguas e culturas, tá? Que se reconheciam uns aos outros, mas em outros casos, nós vamos ver mais à frente, também repudiavam. Lembro muito daquela história que nós conversávamos, né, sobre a questão dos bárbaros e dos povos bárbaros e não bárbaros, né? Isso lá na antiguidade clássica. Por exemplo, gregos e romanos eram considerados não bárbaros, né? Inclusive os gregos cunharam essa ideia, né, dos povos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Aqueles que não detinham a cultura deles, né? No caso dos europeus, né, no caso dos romanos, era considerado bárbaro aquele que não estava dentro do Império Romano e não falava o latim. No caso aqui dos nativos no Brasil eram os tapuias, né? Os tupis e os tapuias. Nós vamos falar mais à frente. Os tapuias eram esses considerados, né, à margem aí da cultura. Quando o português chegou ao Brasil, né, muitas tribos indígenas estavam vivendo um processo de reconhecimento linguístico, que é uma forma, provavelmente, a gente não pode nem afirmar isso, mas provavelmente se o nativo, se o europeu não tivesse chegado à América e tivesse imposto a sua cultura, né, esses povos teriam evoluído ao ponto de formar um império muito similar aos maias, tá? Visto que com as suas organizações, cidades-estado e tudo mais. Isso por quê? Porque os povos indígenas, né, sobretudo aí da variação tupi, eles se reconheciam, mas respeitavam as culturas e muitos deles rivalizavam também entre si, tá? Então era um processo aí até um pouco, vamos dizer assim, nessa transição, né, de uma, vamos dizer assim, desse sedentarismo, né? Até eu coloco aqui, ó, a questão do semi-sedentarismo. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? Essa questão do o homem estava vivendo essa transição do sedentarismo para uma sociedade muito mais estruturada, tá? Então, o recorte de várias tribos nativas no Brasil, né, foi percebido também pelo europeu a partir do momento em que ele passou a conhecer melhor o território brasileiro, tá? Então, viviam da caça, da pesca, do extrativismo e, sobretudo, da agricultura, tá? Lembrando que tudo isso para sua subsistência, eles não tinham ainda a concepção de produzir o excedente. E quando esse excedente era produzido, era para benefício comunal, ou seja, de toda a comunidade, tá? Assim como qualquer um outro povo que está se fixando, que vive da agricultura, né? Eles procuravam aí vales de rios navegáveis para facilitar o transporte, né? O translado e também a produção da agricultura, porque onde há água, né, nós temos aí a garantia de terras férteis, beleza? E eles haviam nessa, né, questão do semi-sedentarismo aí, eles também tinham tribos, percebiam-se tribos que após esgotados os recursos naturais locais, eles migravam de um local para outro, né? Muito típico aí do nomadismo, tá? Outras questões também alimentavam essa migração, como por exemplo o conflito, né, entre povos. E diga-se de passagem, o português ele vai se beneficiar muito dessas várias tribos nativas que nós tínhamos no Brasil. Ainda temos algumas, né? Mas ele vai se beneficiar muito disso, da rivalidade dessas várias tribos nativas, tá?
inclusive alimentando, porque eles fizeram isso na África e deu certo. Tentaram, isso vai acontecer sobretudo no período em que Portugal irá colonizar de fato e de direito o nosso país, tá? Então eles armavam, né, povos rivais, incitavam a guerra e facilitavam o processo de conquista. Fizeram isso em muitos territórios, inclusive aqui na Paraíba, tá certo? Então, um dado interessante aqui é essa divisão sexual do trabalho. Aos homens cabiam as atividades com maior esforço físico e às mulheres, né, além do trabalho doméstico, atividades que exigiam maior, vamos dizer assim, delicadeza, uma visão melhor. Uma mulher não seria uma guerreira, por exemplo, né? Não se concebia uma mulher sendo guerreira, papel dado ao homem na sociedade nativa. Mas a mulher cabia também um papel importantíssimo, que além de cuidar dos serviços domésticos, elas também semeavam, colhiam, modelavam, teciam, faziam bebidas, tá certo? Ou seja, elas de tudo aquilo que o homem não fazia, elas também faziam, tá? Elas iriam cuidar disso daí, tá? O homem era um trabalho mais braçal, mais pesado. Essa divisão sexual do trabalho é também uma característica muito importante de vários povos na realidade né, vamos dizer assim, da pré-história, inclusive. Tá? O homem, quando começou a dominar as técnicas de agricultura, ele mesmo e começou a se organizar numa sociedade mais bem estruturada, né? Muito melhor estruturada. Então ele começou a também fazer essa divisão do trabalho, tá? E aí nós temos aí a ascensão do patriarcalismo também, beleza? Seguindo aqui, um dos dados também muito importantes é essa questão da antropofagia e da religião. Religião politeísta e algumas tribos nativas tinham a prática da antropofagia, que estava semeado aí ao culto religioso, tá? Primeiro, para os nativos brasileiros, né, a natureza eram os seus deuses, tá? E aí, quando nós começamos a nos debruçar sobre as lendas nativas, né, nós percebemos aí, né, tudo que simboliza o povo nativo brasileiro, como por exemplo a questão da guerra, né, a própria natureza, né, essa relação íntima que o índio tinha com a natureza, com os rios, porque era de onde vinha, né, a sua principal existência e tudo mais. E algumas tribos ainda iam um pouquinho mais além, né, no caso aí da antropofagia, o que assustou muito o colonizador europeu, porque ele não estava acostumado a uma cena na qual ele taxava como bárbara, tá? Que era justamente o ato da ingestão da carne humana. Muitas tribos nativas tinham essa prática não por selvageria, mas por respeito e consideração ao outro, certo? Que era justamente a ingestão também das suas qualidades. Não era comer a carne humana só por comer, né? Mas assim, ali havia um ato religioso por trás, né? Ele também dizia que aquilo para ele era, por exemplo, como ingerir, trazer para si, interiorizar a qualidade daquele ser humano, tá? E assustou muito, principalmente alguns colonizadores que, quando pegos por sociedades antropofágicas, né, povos antropofágicos, eles começavam, a primeira reação era o choro, e logo eles eram libertados aí, porque para o nativo
né? Principalmente nesse tipo de cultura, o choro era um sinal de medo, e medo não era uma virtude, era um defeito, né? Então, o índio ele era guerreiro, ele era corajoso, né? Não tinha medo da morte. Então, principalmente aqueles que morriam em batalha, tá? É interessante aí pegarmos essa questão aí, beleza? Uma coisa importante que eu gostaria de deixar para vocês aí é esta lei 11.645 de 2008, tá? Que ela obrigou a inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Antes disso, apenas as escolas indígenas elas abordavam a história e a cultura do próprio povo. E é interessante também, tá, que é resguardado por lei que os índios, né, eles terão, na realidade, nas escolas, aulas de educação de língua materna. Qual é a língua materna para os índios? A própria língua nativa, tá? E a língua portuguesa. É assegurado o ensino de língua materna e o ensino da língua portuguesa. Tá joia? Dentre as nações indígenas, nós podemos ver aqui, olha, aquela questão do recorte que eu falei para vocês no início, né, desta videoaula, tá? Então, temos aí, olha, vários recortes, né, onde os povos estavam localizados, tá? E neste outro mapa, né, aquela diferença entre Tupi e Tapuia, que eu falei para vocês logo no início e explicar agora, tá? Cada povo desse, eles eram considerados, olha, como tupis ou tapuias. Quem eram os tapuias? Eram justamente aqueles que não falavam tupi e eram meio que excluídos aí, tá? Ó, até para vocês prestarem atenção aqui nestas duas imagens, né, que foram pintadas aí, se não me engano, se não me engano, são imagens de Debré, né? Não, Albert Ecknote. É interessante como essa visão, tá? Aqui é uma ainda tupi e aqui é uma tapuia. Percebam que entre os povos nativos havia essa diferença. Os tupis eles já mostravam uma certa organização, a questão até mesmo da vestimenta e tudo mais. Se vocês procurarem outras imagens de índios tupis, né, retratos de época, tá? Retrato de época, vocês vão perceber que os tupis sempre são retratados como sendo sociedades um pouco mais evoluídas do que os tapuias, né? Os tapuias ainda trazem aquele mítico do índio que só cobre as partes com folhinhas e tudo mais, tá? Dá até para ver aqui direitinho na ilustração. Os tupis não, já eram um pouco mais organizados, mais estruturados, já conseguiam se reconhecer ali, mesmo em sociedades diferentes, mas falavam, né, vinham do mesmo tronco linguístico, então eles se reconheciam ali, beleza?